Terça-feira, 6 de janeiro, estamos aqui para mais um Tema do Dia com Pedro Jorge da Cunha, onde vamos abordar a entrevista de Francisco Farioli, que foi concedida à Sport TV e ao Jogo. Vamos dividi-la por 5 pontos. Pedro, antes de mais, compromisso com o Porto. Foi algo muito falado na entrevista. O que é que tens a dizer sobre isso? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos estão a ver e ouvir. Deixem-me só dizer antes que lamento imenso que esta entrevista não tenha sido também dada ao 00 ou dada em exclusivo ao 00. Preferíamos que tivesse sido feita aqui nos nossos estúdios, com as nossas perguntas. Não digo que seria melhor, mas seria naturalmente diferente, com todo o respeito que tenho pelos nossos colegas do Jogo e da Sport TV que realizaram este trabalho, bastante completo, bastante longo e com muita coisa para dissecar. Ponto número 1, parece-me interessante começar por aqui porque, como nós sabemos, nos últimos dias foi falado com alguma insistência, pelo menos em Inglaterra, do interesse do Chelsea em Francesco Farioli, com menos intensidade agora do Manchester United, depois da saída de Ruben Amorim, mas percebe-se que é um nome que está em estado de graça no futebol europeu. Já o ano passado era bastante colocado nas manchetes dos jornais dos países das Big Five, e o Francesco Farioli deixa aqui duas ideias fortes em relação a este aspecto. Primeiro, rejeita mais uma vez, já o tinha feito em conferência de imprensa, completamente a saída a meio da época do Futebol Clube Porto. E, curiosamente, dá mesmo o exemplo do que se passou o ano passado nos Países Baixos, quando estava no Ajax, porque admite que o Porto, o ano passado, em janeiro, quando contrata Martin Anselmi, antes André Vilas-Boas tinha feito um telefonema para Francesco Farioli para tentar perceber se havia condições para o trazer para o Porto ou não. Acabou por não ser possível em janeiro e depois a relação iniciou-se em julho. Já sabia deste desejo um bocadinho off the record, mas agora Francesco Farioli admitiu com todas as letras. Portanto, Farioli garante que vai ficar pelo menos até ao final desta temporada no Futebol Clube Porto e diz mesmo que pela primeira vez na carreira está a ter tempo e condições para construir não só uma ideia de jogo, mas uma equipa à sua medida, à sua maneira, e que está apenas a dar os primeiros passos. Portanto, percebe-se que há aqui o desejo de Farioli de manter esta relação estável, embora saibamos que no futebol moderno, com o mercado de transferências e com tantos milhões de paragens mais ou menos exóticas, ninguém pode garantir nada. O técnico italiano também falou do mercado de janeiro. Que informações é que foram retiradas sobre isso? Olha, primeiro falou um bocadinho sobre o Thiago Silva, que vem para substituir o Neuen Pérez, que tem uma lesão de longa duração. Não falou ainda do Oscar Piatusevski, que deve estar também para ser oficializado. Não sei até se durante a gravação do Tema do Dia se isso vai acontecer ou não, que é um miúdo polaco, é mesmo miúdo, 17 anos, mais novo do que tu, Pedro Serafim. 17 anos, um extremo que já tem mais de 50 jogos pelo Jagiellonia, uma das melhores equipas polacas, portanto uma aposta muito forte do Porto neste extremo polaco, vai custar à volta de 10 milhões de euros, mas sobre o jovem polaco o Farioli não fala na entrevista, fala sim sobre o Thiago Silva, sobre o papel que espera que ele venha a ter no Futebol Clube Porto, e depois para se perceber muito daquilo que quer o Porto de Farioli, o treinador italiano utiliza 3 palavras. Sempre que olha para o mercado, olha para estas características: mentalidade, compromisso e energia. E ao ver este Porto a jogar, isto faz todo sentido, encaixa perfeitamente. A mentalidade competitiva, o desejo de vitória constante, o compromisso muito físico e depois a energia. E no futebol atual nós sabemos que com o ritmo constante dos jogos e o calendário tão asfixiante, que é muito importante tudo isto. Deixa no ar também ainda, além da chegada do Thiago Silva e do Oscar Piatusevski, julgo que estou a dizer bem o nome, provavelmente a necessidade de um ponta de lança devido à lesão também grave e longa do Luuk de Jong. Não dá por adquirida esta chegada de mais um avançado, um ponta de lança, mas percebe-se nas entrelinhas que se houver condições financeiras e se houver aqui uma opção em conta com a política económica e financeira do clube, que esse nome também vai chegar até ao final do mês de janeiro. Possivelmente um empréstimo até ao final da temporada como uma opção de compra, acredito que será a saída mais previsível para o possível ponta de lança que possa chegar ao Futebol Clube Porto até ao final deste mês.
Num Porto tão bem lançado na temporada, uma das coisas que foram abordadas foi a mudança de paradigma do Porto e como o estilo de liderança de Farioli afeta o conjunto. Que diferenças é que se foram notando? Que tópicos é que foram abordados sobre este tema? Depois de uma liderança tão frágil como foi a de Martin Anselmi, em que perdeu completamente o balneário, e há vários episódios dentro e fora do campo que comprovam esta ideia, era importante um treinador aglutinador, um treinador que pegasse no balneário ao colo e que o levasse para onde quer. E o Francesco Farioli tem tido essa habilidade, tem sabido convencer os seus jogadores de que a ideia, a proposta, o estilo deste Futebol Clube Porto são os melhores para o plantel que tem. Ele fala muito desse seu estilo de liderança, diz que é uma liderança direta, sem máscaras, é uma liderança que se baseia na honestidade e na transparência, ou seja, percebe-se que o que ele tem de dizer, diz abertamente aos jogadores, as boas e as más notícias. Ele diz mesmo, e passo a citar, prefiro sempre ir pelo bom caminho, mas quando esse não resulta, temos que adotar medidas mais drásticas. Portanto, é um treinador que privilegia muito a comunicação individual, a conversa, a chamada ao gabinete, a reunião também coletiva. Há lá uma parte da entrevista em que ele diz mesmo que o Stefano Eustáquio, certo dia, diz que as reuniões são tão longas que parecem um filme da Netflix, mais ou menos isto. E depois também assume este dado que eu achei interessante. Assume-se paranoico com a parte física, aqui mais na vertente do treino. Olha muito para o lado físico do jogo e também se percebe que essa componente física, essa fisicalidade, está muito presente no jogo do Futebol Clube Porto. É uma escolha de Francesco Farioli, que não abdica dela, e olhando para este calendário tão preenchido, percebe-se ainda melhor a gestão que ele vai fazendo quase com pinças, com paciência de ourives, em relação a algumas peças, nomeadamente Rodrigo Moura, Gabri Veiga, os três laterais, Martim, Francisco Moura e Alberto para 2 posições, os 3 extremos também para 2 posições, Borja Sainz, Pepe e William Gomes, mesmo o número 6, Pablo Rosário, Alan Varela. Se nós formos a medir os minutos de jogo de cada um destes elementos, andam muito aproximados, portanto tem a ver com essa gestão, porque a exigência física do futebol de Farioli é muito alta. O destaque da entrevista também seguiu um bocado para a relação próxima que tem com André Vilas-Boas e também para o momento emotivo que aconteceu quando falou de Jorge Costa, não é? Sim, eu gostava de falar sobre o Jorge Costa, nunca é demais falar sobre o eterno bicho, e é um momento bonito e forte da conversa do Francesco Farioli com os nossos colegas, porque há comoção, há emoção, e há também esta confidência que achei interessante. Segundo o Farioli, no dia da morte do Jorge Costa, numa conversa que estava a ter com Tiago Madureira e Henrique Monteiro, dirigentes do clube, um deles confidencia ao Francesco Farioli que o Jorge Costa lhes tinha dito, durante o jogo com o Atlético de Madrid, na apresentação do Porto aos seus sócios, temos uma equipa outra vez. Portanto, e o Francesco Farioli ficou com essa frase marcada na alma, no coração, e que pensa muito nela quando pensa também em Jorge Costa. E depois também a relação com o André Vilas-Boas, que se percebe ser especial. Há aqui uma grande consonância de objetivos, de partilha, mesmo de postura perante o jogo, perante o fenómeno de futebol, entre o André Vilas-Boas e o Francesco Farioli. E ele também deixa mais uma informação curiosa que garante que não fala muito sobre questões táticas com o André Vilas-Boas. Podia ser um bocadinho tentador às vezes, por ter sido também treinador, o André, mas que há aqui um detalhe curioso, que a certa altura, numa das reuniões, o André Vilas-Boas lhe terá dito que o SAMU não pode defender cantos ao primeiro poste quando é feita uma marcação zonal, que o Farioli assimilou a informação, a frase, esteve a ver alguns vídeos, concordou com o André Vilas-Boas e o SAMU deixou de desempenhar essa função. Achei curioso também este dado e este exemplo da relação muito boa entre André Vilas-Boas e Francesco Farioli. Samu foi um dos visados na entrevista, 2 jogadores também foram mencionados, foi o Frodolto e o Moura. Que palavras é que foram direcionadas para esses jogadores? Sim, só mesmo para acabar a nossa conversa, esta análise mais individual a 3 dos nomes mais importantes do plantel. O Samu
O Francesco Farioli fala muito da evolução dele e diz uma coisa que eu acho que faz todo sentido. O Samu já era o ano passado, se calhar, um avançado de elite, a jogar na área, a atacar o espaço, a finalizar, mas faltava-lhe, se calhar também ainda lhe falta no presente, ainda lhe faltam algumas coisas no seu jogo, na relação com bola, não é perfeita, mas nota-se uma evolução tremenda nesse aspecto. Mesmo agora nos Açores, num relevado muito difícil, eu vi muitos jogadores a terem dificuldades na recepção e no passe. O Froholt, por exemplo, foi um dos que mais penou naquela relva pesada do Ponta Delgada. E o Samu, curiosamente, foi daqueles jogadores que reagiu muito bem a esse campo mais pesado. O Francesco Farioli diz mesmo que durante algum tempo fez um trabalho com ele que normalmente é feito no sub-13, ele diz mesmo isso. Portanto, um trabalho quase básico da relação com a bola, provavelmente a recepção, a rotação, o passe, mesmo o remate, e os frutos estão à vista. Portanto, o Samu tem crescido muito nesse aspecto. Em janeiro de 2026 é muito mais avançado, muito mais completo do que era em julho de 2025, quando o Francesco Farioli chegou ao clube. O Froholt, ele diz que que não o conhecia, que foi um jogador que lhe foi sugerido pelo scouting, pela administração do Futebol Clube Porto. Gostou muito daquilo que viu em vídeo, mas que ao vê-lo ao vivo ficou mesmo completamente encantado, superou as suas expectativas. E que é um jogador com ADN Porto, ainda com muito para crescer, mas é uma peça fundamental nas suas escolhas. E finalmente o Rodrigo Mora. Há aqui também algumas confidências engraçadas, curiosas em relação a Rodrigo Mora. Assumiu que teve uma conversa com ele olhos nos olhos no início da temporada, quando houve aquela possibilidade da saída para a Arábia Saudita, do Rodrigo Mora, que esteve perto de acontecer, que houve uma conversa muito de homem para homem, assumiram um compromisso quase mútuo de ajudarem-se, lá está, mutuamente, e a verdade é que o Rodrigo Mora, depois de uma fase inicial difícil, começou a ter o seu espaço, os seus minutos. Não é a superstar do ano passado, em que pegou a equipa ao colo, e diria que foi a única boa notícia do Porto 24 e 25. Em 25-26 tem sido um jogador com um papel diferente, muitas vezes secundário. Nos Açores nem sequer saiu do banco de suplentes, aquele também não era o palco para os pés delicados do Rodrigo Mora, mas antes desse jogo nos Açores tinha feito, julgo eu, 4 jogos consecutivos a titular. Portanto, foi ganhando minutos, foi ganhando preponderância num papel muito diferente daquele que ele tinha no ano passado, mas parece haver aqui também um entendimento muito grande entre o jogador e o treinador, mérito de Francesco Farioli. Obrigado, Pedro. Esta terça-feira não percam mais um episódio de 5 para 4 e fiquem atentos às nossas reportagens na Taça da Liga. Temos 3 enviados especiais, Renato Soares, Alexandre Sequeira Ribeiro e Gonçalo Pinto. Teremos várias peças, uma delas uma entrevista ao antigo presidente do Leiria. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.